E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo, eu sou natural daqui de Altinópolis e a minha proposta de oficina para o Forró da Lua Cheia é uma conversa sobre cicloturismo. Bom, o que é o cicloturismo? É uma prática de se viajar utilizando a bicicleta como meio de transporte. Mas por que a bicicleta? Porque, primeiro, o gosto pela bicicleta, né, obviamente, e porque a bicicleta ela te permite um contato e trocas muito mais humanas com as pessoas, o meio que você tá. Principalmente, por exemplo, porque você não tem o barulho do motor. É algo muito simples que faz você ter uma conexão maior com o meio que você tá. E porque a bicicleta chama muita atenção, é uma bicicleta carregada, até porque é algo que você precisa usar sua própria energia para se movimentar, e isso desperta a curiosidade das pessoas. Lembrando que a bicicleta, o que você carrega nela, é a sua casa móvel, movimentada com a sua própria energia. Então, isso causa uma atração, torna as relações mais humanas. Bom, tem alguns assuntos que eu vou abordar aqui de forma bastante superficial, que são assuntos que são colocados como pauta da conversa no dia da oficina. Lembrando que é uma conversa, então a oficina ela fica bastante aberta em relação às pessoas que estão presentes. Pode ter pessoas que têm experiência já no assunto e daí vão compartilhar suas experiências também, assim como eu, e pessoas que ainda não tiveram experiência com cicloturismo, às vezes uma experiência curta, mas que têm interesse em saber mais a respeito, né? Bom, em relação à bicicleta, eu sempre digo que a bicicleta é a bicicleta que você tem. Lógico que existem algumas questões aí que favorecem a escolha de uma bicicleta ou outra, mas o mais importante é a vontade de ir do que ter um equipamento, vamos dizer assim, perfeito. Os alforjes, a gente tem várias opções, mercado internacional, mercado nacional já temos boas opções também, e sempre existe aquela possibilidade de fazer o seu próprio, que eu sou bastante adepto. Em relação à bagagem, a escolha do que você vai transportar na sua bicicleta, isso é muito individual, muito individual. Existem vários itens assim da bagagem, lógico que depende do tamanho da viagem que você vai fazer, mas alguns itens são em comum, né? Várias pessoas, a maior parte delas, sempre vai transportar aqueles itens, mas outros são bastante individuais e varia muito de pessoa para pessoa. Uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, causa bastante curiosidade, é sobre a comida. Como você faz para comer? Essa é uma pergunta bastante comum e quase todos os cicloturistas carregam fogareiro, aí existem vários tipos também. E uma possibilidade que eu fazia bastante era trocar pelos materiais que eu vendia no caminho. Sempre foi algo bem interessante para mim e que viabilizava muito a minha viagem. Em relação a dormir também é uma outra coisa que pessoas sempre perguntam, e aí também isso é muito individual. Eu procuro sempre a maneira mais simples de passar uma noite. Então já aconteceu de eu colocar saco de dormir em cima de mesa, mas também sempre carrego minha bagagem, minha barraca, e rede é algo que hoje para mim não pode faltar na minha bagagem. Então eu sempre reservo meu volume para carregar a minha rede, que vejo muitas vantagens em relação à barraca. E claro, né, couchsurfing, warm showers, casa de conhecidos, conhecidos de conhecidos, amigos de longa data e gente, para mim o mais especial, gente que quando você tá lá naquela pracinha, daquele povoado minúsculo, vem conversar com você e te convida para ir para casa. Esse é o mais especial. Um outro assunto também que sempre surge, que é sobre sanidade física, mental e também o desapego. Isso tudo eu acho que está meio que junto. O desapego ele é fundamental para a gente, principalmente quando se trata de um projeto de viagem grande, para a gente sair, assim, para a gente começar. O desapego é importante, mas ele também é uma prática constante quando você está na estrada, porque a gente tem contato com muitas pessoas incríveis que marcam a nossa vida e sempre dá vontade, é difícil dar tchau.
É muito comum passar vários dias, fala que vai embora e daí não vai embora, e aí no dia seguinte não vai embora. Mas, enfim, a gente tem esse projeto, pedalar, e então o desapego é uma prática constante que a gente tem, junto com viver de forma minimalista, né? Que saiu de casa com os seus itens essenciais ali, você já está praticando minimalismo. Sanidade física, basicamente alimentar e comer bem, que são coisas que a gente também aprende no caminho, né? E a sanidade psicológica, né, emocional também é importante, porque até para quem, principalmente para quem viaja sozinho, existem lugares que não são tão acolhedores, as pessoas são mais fechadas, às vezes você passa por algum momento de dificuldade. Então, esse aí também é um tema que eu acho bem pertinente para ser abordado. Tipos de cicloviagem é algo que influencia muito o tipo de viagem que você vai fazer, porque dinheiro e tempo, disponibilidade de tempo, isso é para cada pessoa. Então, existem as pessoas que... Só um outro ponto anterior, que uma cicloviagem, ela pode ser de 2, 3 dias, ela pode ser de um mês, ela pode ser de meses, ela pode ser de anos. Então, como eu disse, isso é muito individual. Mas tem gente que faz uma cicloviagem ali de final de semana, tem gente que faz uma cicloviagem de férias. Então, toda vez que você tem aquele mês lá de férias, você pega e sai cicloviajar. Ou pessoa que saiu do trabalho, se programou e sai fazer uma cicloviagem. Então, tem gente que junta dinheiro do trabalho, no caso uma cicloviagem mais longa, né? Junta dinheiro do trabalho e sai fazer cicloviagem. Tem gente que arranja uma forma de gerar renda, vamos dizer, por internet, enquanto está na estrada. Tem gente, como era meu caso, que vendia materiais autorais enquanto estava na estrada. Eu tinha a minha forma de vender, né? Eu escolhia cidades pequenas por onde eu passava, e aí eu rodava a cidade no boca a boca. Era uma forma muito interessante de ter uma troca maior, mais profunda nos lugares por onde eu passava. E eu vendia cartões postais de fotografias minhas, que eu fui registrando ao longo do caminho, né? Um livro de contos que eu escrevi, e também, quando me sobrava um tempo maior e eu conseguia material, eu fazia chaveiros de macramê. Então, para mim era um peso a mais, um volume que eu carregava, mas que, por outro lado, me dava um retorno que não era só financeiro, mas também de um conhecimento mais profundo das pessoas, da cultura, do local. E por fim, imprevistos, que é algo que sempre acontece comigo. Já tive alguns imprevistos, bem imprevistos, por assim dizer, que foi um dedo quebrado, inclusive no ano passado, o que me permitiu oferecer essa oficina no Forró da Lua Cheia do ano passado, 2019, e esse ano, coronavírus, que eu estava no Paraguai, e, enfim, isso aí atingiu muita gente, pegou muita gente de surpresa, quer dizer, muita gente não, né, todo mundo, mas dos cicloturistas que estavam aí espalhados na América do Sul, mundo afora. Foi algo que fez muita gente mudar de planos, suspender uns planos, enfim. Eu tô aqui agora por conta disso. Mas tem alguns imprevistos um pouco, vamos dizer, mais previsíveis, assim, que às vezes dá pra gente evitar. E aí entra um pouco o planejamento de rota, porque é importante, quando a gente vai fazer uma viagem muito longa, a gente fazer um planejamento de rota conforme o clima dos lugares que a gente vai passar. Isso para evitar condições extremas. Condições extremas, por exemplo, de muito frio, exige da gente equipamentos mais técnicos, mais caros. E é sempre importante a gente fazer esse planejamento de rota bom para evitar adversidades meteorológicas, que a gente está aí, a natureza é muito mais forte do que nós, né? Mas em alguns casos a gente pode evitar isso fazendo esse bom planejamento de rota. Bom, espero que tenham gostado dessa pequena introdução sobre o tema, e aguardo vocês no Forró da Lua Cheia.